entesourando para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a verdadeira vida. Paulo, 1 Timóteo 6,19. Se te encontras interessado no próprio aperfeiçoamento, aproveitar é a palavra de ordem. Repara o exemplo da natureza. O pão que te serve, a essência de muitos envoltórios que tornaram para o quimismo da gleba. O clima reconfortante do lar é produto de limpeza constante. Se, pre- se pretendes avançar ao encontro do melhor, despoja-te do inútil. Muitos aspiram à tranquilidade, apegando-se à inquietação, enquanto outros muitos pretendem a primazia da fé, rendendo pleito à negação de si próprios. Querem a paz, guardando-se irritadiços e anseiam pela segurança do bem, afirmando-se eles mesmos tão endividados com o mal que não lhes sobra leve possibilidade de consagração à virtude. É natural estejamos nós sob a carga de avelhamentos problemas. Herdeiros do passado culposo, é preciso revisar as próprias tendências e ajuizar quanto às nossas necessidades para que não estejamos tateando na sombra. Contudo, se aspiramos melhor amanhã, é forçoso sermos melhores ainda hoje. Para isso, não vale simplesmente partilhar o trabalho geral, mas selecionar a experiência comum, assimilando-lhe o ensinamento. Não sintonizarás a antena do coração com as mensagens de toda parte. Recolherás aquelas que te enobrecem. Não compararás aflições, preocupar com o que for justo. Não te esqueças, pois, que viver é atributo de todos. Ver bem é o caminho dos que se dirigem leais ao bem para a divina luz da vida. Vamos orar então. Jesus, amigo querido, agradecidos estamos pela oportunidade de aqui nos reencontrarmos para, nesse estudo das orientações de Paulo, podermos realmente viver bem e viver no caminho do Evangelho que a divina luz trilha para cada um de nós. Que possamos aproveitar esses instantes de reflexão e, mais do que isso, que possamos colocar em prática no nosso dia a dia tudo aquilo que estamos aprendendo e assimilando, para que possamos realmente agir e nos comportarmos como verdadeiros discípulos do Cristo, divulgando o bem, o amor e a caridade. Envolva-nos, Jesus, nos nossos propósitos e ajude-nos a preservarmos para que possamos a cada dia, com passos firmes e fortes, caminharmos na sua direção. Que assim seja. Assim seja. Muito bem, gente. Boa noite para todos. Boa noite. Isso mesmo, todo mundo animado. Estamos aí no capítulo 13 da primeira carta. Só fazer uma pergunta, só caso você pode responder no final. A gente vai ter algum recesso agora em dezembro? Ah, vai ter, né? Porque o Natal cai dia 25, né? 25 é quarta-feira, né? Eu sei, mas a gente vai até que dia? Nós temos 4, 11, 18. Aí 25 é dia 1º. 25 e 1º não vai ter, a gente sabe disso. É. Mas assim, para dia 4, dia 11, dia... Vamos ver, a semana que vem eu trago a resposta. A gente dá uma olhadinha no planejamento. Muito bom. Capítulo 13, gente. Estamos aí num dos principais capítulos, ou o principal capítulo, a principal mensagem, conforme a gente colocou na semana passada, né? Um complemento do Sermão do Monte, esse capítulo, onde Paulo coloca todo o seu sentimento, todo o seu amor. Falamos da substituição da palavra caridade pela palavra amor.
As duas são muito bem empregadas. A palavra amor ostenta o Deus, não que a outra seja menor, mas a gente tem uma outra visão. E na minha anotação aqui, a gente parou no versículo 4. Podemos continuar daí? Foi esse mesmo? Foi, gente? 4, versículo 4? Foi. Foi. Então vamos lá. Versículo 4. A caridade é paciente, ou o amor é paciente, a caridade é prestativa, não é invejosa, não se ostenta, não se incha de orgulho. Muito bem. Dos versículos 4 a 7, não sei se vocês notaram aí, Paulo ele vai mencionar 15 características exemplificadas por Jesus. 15 características. Quais são essas características? A gente já está vendo aí, ó. Paciente, prestativo, não se ostenta, não se incha de orgulho. Então, assim... tudo ao contrário de nós humanos, né? Porque da primeira parte ele tá falando assim, não é invejoso, não se incha, mas depois ele vai falar as afirmativas lá na frente. Entendeu? Então, assim, são 15 características. Vocês podem até enumerar aí. Começa aí na paciente e vai até o versículo 7 lá no tudo suporta, né? Que é uma característica do Cristo de suportar. Então, logo que ele está falando aí, a caridade é paciência, a caridade é prestativa. Se ela é paciente, se ela é prestativa, ela não é possessiva. O amor puro não é possessivo. Então, como se fosse uma consequência aqui, né, que ele está colocando. Não tem soberba, não se ostenta, não é invejosa. Né? Na vida real, só tem poder quem ama. A gente pode fazer essa afirmação. Só quem tem altas autoridades, altas liberdades, é quem mais ama. É quem mais ama. Observa uma liberdade de um Bezerra de Menezes, de um Emmanuel, de uma Joana de Ângeles, a capacidade de amor que eles têm e a capacidade de intercessão que eles têm. Se lembra do caso lá, já foi até mencionado aqui, mas é bom a gente sempre repetir. Me fugiu o livro do André Luiz, No Mundo Maior, onde tem o benfeitor que está verificando um caso de obsessão. E aí ele chega para o André Luiz, esqueci o nome do benfeitor, e ele fala para o André Luiz assim, a gente vai até aqui, a partir daqui só quem ama muito pode interferir. É o Calderaro. Calderaro. É o mundo maior, não é? É o mundo maior? Isso. E aí ele chama uma benfeitora. Observem exatamente essa afirmação. O amor puro, ele não é possessivo. O amor puro, ele... Quanto mais liberdade ele tem de atuar. E aí a gente tem que mencionar o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 9, Bem-aventurados os brandos e pacíficos. E ali tem um item, que é o item 6, chamado Afabilidade e Doçura. Capítulo 9, Bem-aventurados brandos e pacíficos. Que combina muito com esse versículo. Né? Ele vai colocar a benevolência para com seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são formas de manifestar-se. Não basta que os dos lábios maneiem leite e mel, se o coração de modo algum lhe está associado, só há hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se desmente. É o mesmo tanto em sociedade como na intimidade. Esse, ademais, sabe que, se pelas aparências se consegue enganar os homens, a Deus ninguém engana. Tudo a ver com esse versículo aqui. Inclusive, o item 7 desse capítulo 9 se chama paciência. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade. Deve-se praticar a lei da caridade. Pode colocar aí como uma referência.
Pode colocar. Qual é o livro, Sidney, que você falou aí? O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9. Capítulo 9, tá. Isso. Fala, Ângela. E ele cita a chaga da humanidade no 4, o orgulho, É isso. e no 5, o egoísmo, quando ele fala o próprio interesse, Sim, sim. né? Sim. Quer dizer, para obtermos tudo isso, temos que abandonar a chaga da humanidade, orgulho e egoísmo, né? Perfeito. Orgulho no 4, egoísmo no 5, Sim. interesse próprio. Bom complemento. Pode anotar aí. E conforme a gente colocou, né, são características do Cristo. A paciência, a caridade, né? Isso tudo a gente observou na passagem de Jesus. E quando ele vira falar aqui, não é invejosa, não se ostenta, Jesus falou isso, né? Guardai-vos de fazer vossas obras diante dos homens, para ser vistos por eles, do contrário, não terei recompensa junto ao vosso Pai. Quer dizer, ostentação, né? Quando dá esmola, não toques a trombeta, aquilo tudo lá, ostentação. E outra fala de Jesus, a mão esquerda não saiba o que faz a direita, ostentação. Inclusive sobre a ostentação, eu tenho uma observação aqui, que é o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os que têm puro coração. Item 1 a 3, fazer o bem sem ostentação. Capítulo 8 do Evangelho, itens 1 a 3. E nesse versículo 4, nós temos 4 mensagens de Emmanuel. Tá? São mensagens muito bonitas, tem a beneficência e a paciência. É uma mensagem também pequenininha, mas eu particularmente gostei de uma mensagem chamada O Irmão, que está no livro Vinha de Luz, mensagem 163. Eu achei muito bonita essa mensagem chamada O Irmão. Emmanuel coloca assim: quem dá para mostrar-se é vaidoso, quem dá para livrar-se do sofredor é displicente, quem dá para exibir títulos efêmeros é tolo. E aí Emmanuel vem pontuando, né? E lá no finalzinho, em todas essas situações, na maioria dos casos, quem dá se revela um tanto melhor que todo aquele que não dá, de mente cristalizada na indiferença ou na secura. Todavia, para aquele que dá, irradiando o amor silencioso, sem propósitos de recompensa e sem mescla de personalismo inferior, reserva o plano maior o título de irmão. Quando a gente colocou que são as características do Cristo, essa última frase de Emmanuel é a característica do Cristo. Irradiando o amor silencioso. O amor silencioso. Alguém que leu as mensagens de Emmanuel quer pontuar alguma dessas 4, quer puxar alguma delas? Eu puxei essa aí que mais me marcou. A serviço e inveja, ela mostra que cada um pode ajudar com os recursos, por menor que seja, que a gente possui. É o serviço e inveja, lá do Palavras da Vida Eterna. 93. Capítulo 93, né? Isso. No final ele termina com façamos a nossa parte. A outra, que é beneficência e paciência, eu gostei muito, porque ele vai falando de várias situações onde existe a beneficência, mas aí ele destaca que é preciso entender a bondade em outros setores, porque a gente sempre fala na caridade com o próximo, no socorro à viúva, no consolo ao ter, mas ele destaca que a compreensão em família,
o trabalho sem queixa, a cooperação sem atrito, a atenção a quem fale, o respeito ao problema dos outros. E aí ele termina com a frase: a beneficência pode efetuar prodígios, levantando a generosidade e conquistando a gratidão. Contudo, em nome da caridade, toda beneficência, para completar-se, não pode viver sem a paciência. Então, eu gostei muito dessa aqui. A próxima, paciência e construção, também é muito boa, né? O resuminho, o principal, é que essa transformação a gente tem que começar em nós mesmos, né? A primeira frase dele: indiscutivelmente não consegues corrigir, como talvez desejes, os desacertos da humanidade, mas é possível ajustar o próprio coração à lei do amor, a fim de que a redenção do mundo encontre em ti mesmo o ponto necessário da expansão. Então, assim, ao invés de nós nos preocuparmos em mudar o outro, né, em fazer a paz no mundo, é trabalharmos a nós mesmos, começar em nós mesmos. É aquela frase, né? Seja o que você quer, que a paz do mundo, né? Como que é essa frase? A paz do mundo começa em mim. Não, tem uma frase de Gandhi que é muito parecida com isso aí. A transformação que você quer no mundo. Isso, obrigado. Então, essa aí eu também gostei muito. Paciência e construção. Nessa paciência e construção, tem uma frase aqui que eu marquei também, que ele fala assim: auxilia aqueles a quem amas. No entanto, não lhes solicites espetáculos de entendimento e gratidão que ainda não seja capaz de oferecer. Porque a gente sempre auxilia, a gente sempre faz a nossa caridade, e a gente sempre quer o retorno. Você quer a gratidão, você quer que a pessoa se transforme, principalmente às vezes em questão dos vícios, questões de saúde. Você quer que o outro entenda, né, o que aquele vício está fazendo com ele. Você quer que o outro entenda quais o modo de vida dele que prejudica ele mesmo. Às vezes a pessoa não entende, às vezes a pessoa não está preparada. Então a gente não pode exigir do outro esse entendimento que ainda não está no momento dele ter. Eu gostei muito dessa mensagem aí, Jane. Esse pedacinho aqui, ó, são duas frases que eu marquei aqui, que eu gostei muito, que complementa isso tudo que você acabou de falar aí agora. Ele fala assim: amarás e servirás. Entretanto, não só isso. Esperarás, que é esperar o amadurecimento também de quem a gente ama. Compreensão pede amadurecimento de raciocínio nos refolhos da alma. Amadurecimento de raciocínio. Tem esse aqui eu não vou ler, vou só citar para quem tiver o livro. O Convites da Vida, na mensagem 34, tem o convite à paciência. Bom. Uma frase que capítulo 34 do Convites da Vida. Uma frase que eu destaquei aqui nessa mensagem: a paciência é a medida metódica e eficaz que ensina a produzir no momento exato a tarefa correta. É muito boa essa mensagem, ela é muito grande. Então, quem tem o livro vale a pena ler, viu? Muito bom. Prossigamos, ok? Versículo 5. Nada faz de inconveniente, não procura o seu próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor. O que o amor puro é? Discreto. Não procura o seu próprio interesse. Se não procura o próprio interesse, ele é discreto. Por isso que o amor puro, por isso que quem mais ama são os que estão nas frentes do mundo espiritual. Por quê? Porque consegue atender a todos. O egoísmo atende a todos? Não. O meu egoísmo atende a você? Não. O meu orgulho atende a você? Não. Mas o meu amor pode atender você. O meu egoísmo fere você. O meu orgulho fere você. Mas o meu amor, ele
ajuda você. Então, o egoísmo, o orgulho, conforta? Não. É o que está colocando aqui. Ele é discreto. O amor é discreto. E outra coisa, cadê? Não se irrita, né? Não se torna irado. Se irrita, já não é amor, né? Se irrita, já não é amor. Não guarda rancor. Não se irrita, né? Não é ou seja, não é conduzido pela raiva, não é conduzido pelo ódio, pela violência. Não tem nada disso. E tem alguma história de Jesus irritado atendendo alguém? Bem, A parte o Jesus um pouco mais irritado não é a palavra. Seria lá dos vendilhões do templo, né? Mas aquilo ali tem um... indignado, né? Aquilo ali tem todo um contexto. Tem um contexto. Se você ler o pé da letra, realmente você vai ver um Jesus violento. Até violento ali, drástico, enérgico, que botou tudo por abaixo, mas tem um contexto ali que não é bem assim, tá? É claro que aqui não é o momento. Tá esses mosquitinhos aqui tudo em volta de mim aqui, ó. Tem um contexto, a gente não vai colocar aqui, mas não é bem daquele jeito ali. Ali tem uma poesia em cima das profecias que foram colocadas em cima dos vendilhões do templo ali, tá? Então, se a gente for olhar, verificar o tempo atual, onde a gente vive numa sociedade que tem baixa tolerância com o próximo, diante de menores discordâncias a gente já está brigando, né? A gente por pouco está deixando a fraternidade de lado. Então, cada vez mais precisamos de preencher isso com amor. Precisamos preencher isso com empatia. Precisamos quebrar esse gelo aí, que sejamos nós que quebramos esse gelo, esse frio, essa neutralidade. Que possamos compreender, tolerar, ser paciente. Não procurar no meu próprio interesse, olhar o ponto de vista do próximo. É a mensagem de Paulo que está nos convidando. Então, sim, se existe ódio, se existe alguma violência, já não é amor. O que é isso aí? É o amor que adoeceu. Talvez Paulo quisesse dizer aqui para os crentes lá de Coríntios que eles não se focassem apenas no mal que os outros fizessem, né? Que focassem no lado bom, que não dessem atenção apenas aos erros que eles cometessem, que amassem acima de tudo, né? Que conseguissem, que vissem os atos com os olhos de Jesus. Sim. Com compaixão, com complacência. Sim, exatamente isso aí. Existe uma mensagem de Emmanuel chamada Tudo é Amor. Muito bonita a mensagem. E ele vem exemplificando assim: a vida é o amor existencial, o estudo é o amor que analisa, a fé é o amor que transcende, a esperança é o amor que sonha. Muito bonito, muito Qual bonito. é o livro? O livro eu não peguei, não. Eu peguei a mensagem, Tudo é Amor. Se você bater aí no Google, ele vai cair qual que é o livro. Tudo é Amor, Chico e Emmanuel. Né? Então aí, lá no final, ele vai colocar: a paixão é o amor que se desequilibra, o ciúme é o amor que se desvaira, o orgulho é o amor que enlouquece, o sensualismo é o amor que se envenena, e o ódio que julga ser antítese do amor não é senão o próprio amor que adoeceu. Muito bonita essa mensagem. Uma bela referência aí desse capítulo de Paulo aí. Mais um passo. Versículo 6. Não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Olha só, gente. Não se alegra com a injustiça. Ou seja, ele vai cobrir a injustiça com amor. Mas não só ele não se alegra com a injustiça, como ele se regozija com a verdade. São duas coisas. Uma completa a outra.
né? Principalmente com essa palavrinha aí que tem incomodado muita gente, chamado verdade, né? Porque muita gente que não quer a verdade. A verdade é abandonada, ou seja, o que vale é meu ponto de vista. A verdade vai deixando de lado. Procura interesse próprio, procura opinião. É o que Paulo até falou no versículo anterior, né? E sendo que a lei de justiça, amor é a verdade. Amor anda com a justiça. E isso é uma verdade. Esse é o amor puro. Então, quando ele coloca aqui, não se alegra com a injustiça e se regozija com a verdade, não é apenas a gente brigar com a injustiça, mas levar o amor, se comprazer com a verdade, se alegrar com a verdade, com a justiça e com o bem. São duas coisas assim muito fortes esse versículo aqui, né? Muito fortes aí. Dá pano para uma palestra inteira isso aqui. No livro Viagem Espírita, de 1862, existe uma perguntinha que Kardec coloca o seguinte: se as opiniões estão divididas sobre alguns pontos da doutrina, como reconhecer de que lado está a verdade? Olha a pergunta de Kardec. Se as opiniões estão divididas sobre alguns pontos da doutrina, como que eu vou reconhecer o lado que está a verdade? Olha a resposta dos espíritos. Primeira frase deles: é a coisa mais fácil. A primeira frase deles é a coisa mais fácil. E olha que a gente ficou titubeando aqui para poder ver qualquer resposta. Aí eles falam o seguinte: primeiro, tendes por peso o vosso julgamento e por medida lógica, sã e inflexível. Depois tereis o assentimento da maioria, porque, acreditai bem, o número crescente ou decrescente dos partidários de uma ideia dá a medida do seu valor. Se ela é falsa, não conquistará mais voto que a verdade. Deus não permitiria. Agora olha que eles vão completar. Ele pode deixar o erro à vista aqui e ali, para nos mostrar suas características e nos ensinar a reconhecê-lo. Sem isto, onde estaria o nosso mérito se não tivéssemos escolha de fazer? Está deixando o nosso mérito. Quereis um outro critério da verdade? Eis um infalível. Desde que a divisa do Espiritismo é amor e caridade, olha o que a gente está estudando aqui: amor e caridade. Desde que a divisa do Espiritismo é amor e caridade, reconhecereis a verdade pela prática desta máxima, e tereis como certo que aquele que atira a pedra em outro não pode estar com a verdade absoluta. Se a minha verdade ela te fere, ela não é a verdade absoluta. Se a minha verdade ela está te constrangendo, está te ferindo, está te violentando, ela é um ponto de vista. Ela não é a verdade. Ela não está do lado do amor e da caridade. Sidney, eu fui dar uma olhadinha aqui na mensagem para poder pegar ela toda. Está dizendo aqui na internet que ela é do André Luiz, Apostilas da Vida, 21. André Luiz? Aqui pra mim. Tudo é amor? É isso, então é isso mesmo. Tudo é amor. Livro Apostilas da Vida, anota capítulo aí. 21. Obrigado, vou anotar aqui também. Eu achei como livro Atitudes da Vida, e depois a gente tem que dar uma olhadinha qual que é. Porque às vezes eles têm mensagens repetidas em livros diferentes. Emmanuel também tem algumas mensagens nos livros dele. Gente, querem comentar alguma coisa desse versículo 6? Tô passando, hein? Tem alguma observação, algum ponto, alguma coisa que viu? Eu tô passando. Vou adiantar mais um, tá? Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, olha só.
nesse ponto em diante, Paulo começa a mudar seu tema. Em vez de afirmações negativas, ele passa para afirmações positivas. Olha como que ele muda. Antes ele estava lá, ó, não é invejosa, não se incha, nada faz, não procura. Aqui ele já começa a passar para informações positivas. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O quê? A caridade, o amor. Está aqui. Então a gente tem, cadê o quê? A desculpa, a crença, a fé, a espera, o suportar que é muito parecido com renunciar. Por quê? Porque o amor não desanima. O amor não desanima. Esse é o amor do Cristo. Esse é o amor do Cristo. Esse é o amor que tudo crê, que tudo desculpou em cima da cruz, que está esperando por nós. Esse aqui é o amor do Cristo. O Cristo exemplificou isso tudo aqui, gente. Tudo que Paulo está colocando aqui é a exemplificação do Cristo. Não é quando ele fala tudo crê. Quando ele fala eu acreditar em Deus como ele fez. A expressão maior. Ele acredita em nós, que somos capazes, nos confia a cada dia a tarefa de construção de um mundo melhor, igual a gente colocou do início, a construção de nós mesmos para um mundo melhor. Mesmo diante da nossa imperfeição, da nossa pequenez, Cristo está vendo a gente lá na frente. Por isso que ele crê, por isso que ele perdoa, por isso que ele está suportando as nossas injúrias até hoje. Cristo acreditou nos planos do Pai. O que ele falou? Faça a sua vontade, não a minha. Maria acreditou no anjo Gabriel quando veio dizer para ela lá o que ia acontecer com ela. Ela acreditou em Deus. O que ela falou? Faça na serva a vontade do Senhor. O seu benfeitor espiritual, a sua benfeitora espiritual acredita no seu potencial. Acredita em você, acredita em mim. E eu sou o único que vai desacreditar? Né? A gente luta contra a gente mesmo. Tudo espera. Né? Olha que coisa bacana. No mundo tão imediatista como que a gente é, tão urgente, tão que quer as coisas tudo rápida, tudo espera. Tudo espera. Né? O que agora, a questão valendo nota, hein? O que Abigail falou para Paulo lá em Paulo Estevão, que tem a ver com isso aqui? Acabei de pensar nisso agora. Acabei de pensar ela falando assim, entendeu? Para ele lá, né? Ama, trabalha. Ama, trabalha. Espera e perdoa. Isso aí. Espere. Espera. Baseado nisso aí, tem o capítulo 18 do livro Convites da Vida. A referência é 1 Coríntios 13:7. Ela fala lá em cima, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O título é Convite à Esperança. Então tem lá no final, não vou ler tudo não porque é grande. Tá. Esperança expressa integração no organograma da vida. O rio muda o curso, a montanha desaparece, a árvore fenece, o grão germina, enquanto esperam. A mão grandiloquente do tempo, tudo muda. O que agora parece sombras, logo mais surge e ressurge em ouro fulvo de luz. Espera, diz o Evangelho, e ama. Espera, responde a vida, e serve. Espera, proclamam os justos e perdoa. Espera no dever, distribuindo consolo e compreensão, porquanto, a fim de que houvesse a gloriosa ascensão do Senhor na montanha de Betânia, aconteceram a traição infame, o cerco da inveja,
a gritaria do julgamento arbitrário e a cruz odienda, que em sublime esperança o justo transformou na excelsa catapulta para o reino dos céus. É linda essa Muito mensagem. bonita essa mensagem. Convites da vida. Também anotei ela aqui. Convites da vida, Tenho ela aqui. convite à esperança. Isso aí. Espera. Espera. O E a suporte. gente tem Emmanuel também. Esperar é confiar no tempo de Deus. Sim, sim. Sim. E é grande a diferença é grande. O nosso tempo, né, é imediatista. E o tempo de Deus é paciente. A gente tem o Emmanuel também, no Palavras da Vida Eterna, capítulo 32. O amor tudo sofre. Passamos por ele aí, recente. Quando eu lia essa mensagem, O Amor Tudo Sofre, fiquei aqui matutando aqui com a minha cabeça, meus miolinhos queimando aqui, pensando no que Emmanuel sentiu quando escreveu essa mensagem, depois de ter visto tudo que Lívia passou. Fiquei imaginando, assim, na minha pequenez aqui, o quanto ele não deve ter sentido colocando isso para fora, né? Porque ele botou a mensagem para fora, ele escreveu, é praticamente um poema essa mensagem. Lindíssimo, lindíssimo. Eu fiquei pensando no quanto isso deve ter tocado ele, de ter percebido, né? Tudo que ela viveu enquanto eles estavam juntos. Tudo que ela suportou. Sim. Quem mais ama, né, gente? Quem mais ama. É a última frase dele, como sempre as últimas frases, né? O apóstolo Paulo afirmou divinamente inspirado: o amor tudo sofre. E de nossa parte acrescentaremos: o amor genuíno jamais se desregra ou se cansa, porque realmente sabe esperar. Ué, a gente fala muito de Joana de Cusa, mas a Luciana aí trazendo o exemplo da Lívia, quem de nós trocaria a nossa veste de Patrícia Romana com uma escrava para poder entrar no circo romano? Quem de nós trocaria? Daria liberdade para uma serva com o meu traje e eu iria para o circo romano? É de refletir. É de refletir. Né? Mas já que a gente ainda não tem a evolução de uma Lívia, a gente pode fazer isso nas pequenas coisas do nosso dia a dia, né? Coisas simples que estão no nosso patamar ainda. Mas essa é a proposta. Para ela chegar naquele nível, quantos para trás ela teve que renunciar a isso aqui, uma pouquinha coisa. Para ela chegar nesse nível aqui, ela começou como a gente aqui também. Ela teve que renunciar a pouquinha coisa no silêncio, as coisas, para poder chegar aqui, gente. A gente está nesse caminho. Pode acreditar. A gente está nesse caminho. A Dani sempre amenizando a situação da coragem, né, gente? Entendeu? Vamos mais um pouquinho, pode ser? Ó, agora Paulo vai atingir o clímax, o auge aqui, ó. A caridade jamais passará. Quanto às profecias desaparecerão. Quanto às línguas cessarão. Quanto à ciência também desaparecerá. Olha só o que ele faz, gente. Presta atenção. 3 dos dons mais elevados da igreja de Corinto são mencionados aqui. E sendo que ele está colocando que isso é temporário. A gente estudou as profecias, as línguas, né? A ciência ali atrás, que quem é da ciência, quem fala línguas, ele fala línguas, ok, quem faz profecias, ok, né? Mas ele está falando o seguinte: isso aqui é temporário.
Isso aqui é temporário. E por que cessarão as línguas? Por que as profecias passarão? Por que a ciência desaparecerá? Vocês pararam para pensar um porquê disso aqui? O que está por trás disso aqui? Se esse dom, que é um dom maravilhoso, ele é temporário, então o que vai vir por aí? O que vocês acham? Se ele é temporário, o que está por trás disso? O que é definitivo? Eu pensei nas bem-aventuranças, que as bem-aventuranças de Jesus, elas vão permanecer. Sim, né? sim. E isso aí é temporário, né, realmente. Ok, as bem-aventuranças é o código dos mundos celestes. Uhum. Funciona aqui, funciona em qualquer planeta desse universo. Ok, mas por que isso aqui é temporário? O que Paulo estava pensando quando falou isso aqui? O que vocês acham? A gente... Evolução também. Evolução. Por quê? Porque um dia nós vamos ser uma Lívia. Um dia nós vamos ser espíritos puros. Não que a Lívia é um espírito puro, né? Mas então a gente vai estar em comunhão com Deus. Então não vai ter mais necessidade de profecia, de língua, de ciência. Nós vamos comungar com Deus. Nós vamos ter um conhecimento de tudo. Perceberam isso? Isso aqui já é um leve do que a gente vai estudar um pouquinho mais para frente ali. Então, gente, o nosso objetivo maior é o Cristo. O que o Cristo faz? Ele comunga com Deus. Ele tem isso tudo. Então, esses dons, eles cessarão, vão desaparecer, porque isso é temporário. Isso é evolução. Nós precisamos disso? Precisamos. Estamos nesse nível evolutivo, precisamos da mediunidade, precisamos ainda de um templo de pedra. Isso é nível evolutivo, até como que a gente vai comungar com Deus. Nada nos separará de Deus. Vocês perceberam que isso aqui é muito profundo que Paulo colocou? Porque ele coloca os 3 maiores dons como temporários. Imagina a pessoa que tem esse dom lendo, ouvindo isso aí. Olha, eu tenho o dom da profecia. Ué, mas vai passar? Vai desaparecer? E depois o que eu vou ser? Você vai ser espírito puro? Entendeu? Tem uma mensagem de Emmanuel aí, né? No versículo 8, não é? Uma só não, tem um monte. Tem 4. 4 mensagens. Nossa, tem muita mensagem. 4 mensagens aqui. Essa primeira eu não anotei nada, nas trilhas da caridade. Nas trilhas da caridade... Deixa eu ver. Ué, tá aqui. Nas trilhas da caridade. Bênção da Paz, capítulo... Bênção da Paz, ele vai falar como que a gente está fazendo a caridade. Né? No Vinha de Luz, a mensagem 162, a luz inextinguível. Ele vai falar que a caridade jamais se acaba. Ele vai falar da nossa vida exterior com o amor, como que a gente se coloca nesse meio aí. Essa Progresso e Amor eu achei muito boa. Progresso e Amor é do livro Bênção de Paz, capítulo 57. Eu entendi falando aqui que tudo é transitório na humanidade, menos o amor. Ele vai citando aqui, ele vai desdobrando a transitoriedade das coisas. Tudo modifica. Da ciência, da cultura, da arte, tudo. Então, assim, tudo é transitório, menos o amor. Menos o amor. A caridade jamais acaba, o amor jamais passará. Mais alguma? A caridade nunca falha. Ela é do Ideal Espírita, capítulo 70. Também é uma mensagem bem grande, muito boa, mas eu não grifei nada aqui não.
Ok. A luz inextinguível, a frase que me chamou mais atenção, e a gente já estudou muito sobre isso, mas lá no final ele fala: o bem que praticares em algum lugar é teu advogado em toda parte. Aí me lembrou André Luiz, né? Cuidando lá, atendendo lá aquele senhor idoso, nem queria atender, mas atendeu e levando em consideração o pedido da secretária. Quer dizer, esse bem que ele fez, até sem querer fazer, foi o advogado dele. Foi a única prece. Ajudou ele, né? Ele recebeu, ajudou ele. Né? Então, quando ele fala aqui que o bem que praticares em algum lugar vai ser o teu advogado, é realmente consolador isso. Sim. E olha o que o Paulo coloca aqui no versículo 9. Pois o nosso conhecimento é limitado. E limitado é a nossa profecia. Ele está justificando o versículo 8. Por quê? É a nossa limitação. É a nossa limitação, gente. O nosso conhecimento é limitado, ou seja, a minha ciência é limitada. E limitada é a nossa profecia. A profecia é limitada, a língua é limitada. Nós estamos nesse processo evolutivo. Por isso que a gente colocou lá no início. Aqueles espíritos que mais amam, mais conhecimento eles têm. Mais liberdade eles têm. Olha só o versículo 10, como que a gente está falando de evolução aqui. Mas quando vier a perfeição, o que é limitado desaparecerá. Por isso que isso tudo é temporário. Tá vendo? Ou seja, lá no final, todas as imperfeições serão substituídas pelo perfeito, com nós evoluindo. Tudo vai desaparecer. Tudo que é limitado vai desaparecer. Tudo que é obscuro vai desaparecer. O incompreensível vai se tornar claro. Olha, gente, esses versículos 8, 9, 10 é um prelúdio do que a gente vai estudar. Porque vocês observem que Paulo está olhando lá na frente, mas muito lá na frente. Paulo não está olhando a sua próxima existência, não está olhando 10 existências para frente, ele está olhando o Espírito perfeito, ele está olhando a consumação dos dias, com o dia do juízo do Senhor, lá o Espírito perfeito, o Espírito celeste, que a gente vai falar bastante disso aqui. Justificado. Totalmente justificado. Então, observe que Paulo compreendia isso. Ele reconhecia esse caminho do amor. Por isso que ele está colocando aqui, gente. Isso aqui é um processo evolutivo. Isso aqui é uma análise interpessoal para nós verificarmos os nossos valores. Os nossos autovalores. É muito profundo aqui. Não sei se vocês têm essa dimensão, mas isso aqui dá vontade de chorar. Isso aqui. Que ele é muito profundo. Ele está olhando lá na frente. Ele está colocando um patamar, nos impulsionando para a gente poder verificar o espírito que a gente pode ser. E se eu quero chegar lá, eu tenho que trabalhar hoje. Eu tenho que trabalhar hoje o amor. Eu tenho que me esforçar hoje, eu tenho que avançar hoje. Essas atitudes todas que eles estão colocando aqui, atitudes amorosas em relação ao próximo, em relação a mim mesmo. A dimensão que Paulo coloca isso aqui, gente, é o que eu tento assim. Eu quando leio Paulo, eu viro e falo assim: isso é o que eu estou conseguindo ver. Imagina no mundo espiritual eles estudando as cartas de Paulo, como que deve ser isso aí ampliado, né? Deve ser de uma beleza assim imensa isso aqui. Isso é o que a gente consegue ver. Por quê? Porque nós somos limitados. Nós somos limitados. Está aqui. A nossa interpretação aqui ela é limitada. E Paulo está impulsionando isso aí para a gente. Essa é a razão da gente se esforçar. Essa é a razão da gente se transformar. Por quê? Porque um dia vai vir a perfeição e o que é limitado desaparecerá.
E quando os dons, e quando a perfeição for atingida, não vai nem ter necessidade de dons mais? Não tem, porque eu tenho um conhecimento total. Eu amo. Jesus encarnado. Quem que assistia Jesus? Está lá no livro dos médiuns. Ele era médium de quem? Ele era médium de Deus. De Deus. Olha a profundidade disso aqui. A gente não tem noção disso, não. Não tem, não, gente. A gente não tem noção disso, não. Dessa grandeza, não. Não tem, não. A gente faz ideia. Mas uma noção assim, como que é? Tem, não. Ele era menino. Oi? Quem falou alguma coisa? Versículo 11, pode a gente entrar? Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Depois que me tornei homem, fiz desaparecer o que era próprio da criança. Isso aí é o próprio Saulo e Paulo, né? Um Saulo e Paulo. Porque a criança é birrenta, ela teima, ela quer experimentar o que ela acha que é certo só. Sim, sim. Né? É o processo evolutivo. Que nem nós. Que nem nós. Então, o Paulo, ele, desde esse versículo 8, ele está traçando, bem sutilmente, um processo evolutivo. Então, aqui, ele está falando o seguinte: o nosso atual conhecimento é um conhecimento de criança. E, depois que eu me tornei homem, fiz desaparecer o que era próprio da criança. Depois que a gente passa a amar, a gente está nesse caminho da perfeição. A gente deixa de ter esse conhecimento de criança, essa relação de criança. Foi a forma que Paulo conseguiu mostrar esse caminho. Mostrar o tamanho da limitação que a gente tem e de quanto potencial nós temos para poder expandir a luz que habita na gente. A ideia é que, quando você cresce moralmente, quando você evolui, você abandona as coisas de criança. Abandona as criancices, igual a Joelma está falando aí. O orgulho, né? A mágoa. Por isso que ele colocou lá atrás: a caridade não é invejosa, não se ostenta, não se incha. O que isso é, gente? Comportamento de criança. Eu fico imaginando como que isso reverberou ali na comunidade de Corinto. Porque, assim, foi uma mensagem parecendo um facho de luz. É um facho de luz. É um facho de luz. A comunidade toda conturbada, cada um querendo mais poder do que o outro. Coisa de criança. Então, olha o que Paulo está colocando lá. Não é. É assim, como que isso aí? É como você fala com uma criança. Não é isso, não faz isso. Não é assim. E aqui Paulo está complementando. Olha, essas coisas de criança, quando você se tornar adulto, quando você se tornar amor, quando você percorrer aquilo, isso tudo aí, ó, passado. Inclusive, a mensagem que tem de Emmanuel, desse versículo 11, que é o Bênção da Paz, a mensagem 48, ela se chama madureza espiritual. Madureza espiritual. Literalmente falando, para nós amadurecermos espiritualmente. Aqui ele faz uma chamada de consciência, porque ele já trata o espírita como se o espírita já tivesse realmente toda essa consciência. Não é? Né? Toda esse despertar. Então, sim, você lê isso aqui e você fala assim, nossa. Então, eu como espírita, eu já tenho que agir dessa forma aí, né? Eu já não sou mais criança. A partir do momento que eu tenho esse conhecimento espírita, eu já tenho a obrigação de não agir mais como criança. Ele já coloca a gente já numa prateleira.
num patamar já mais elevado. O espírito evangélico, onde esteja e com quem esteja, sabe perfeitamente que as suas convicções se erigem à condição de veículos das ideias que abraça, né? E, em razão disso, seleciona suas próprias atitudes perante o mundo e a vida, consciente de que, havendo atingido a madureza espiritual, ou seja, né, ele está a consciência. Nós já temos essa madureza espiritual. Se pode fazer o que quer, somente acerta com as leis do Senhor quando traz o que deve, quando faz o que deve. Então, assim, o espírito evangélico, ele já sabe o que é para ser feito. Muito boa essa mensagem. Muito boa. Vocês observaram, gente, a linha evolutiva que Paulo está traçando nesse capítulo aqui? Como que ele começou a falar e como que ele está terminando a fala dele aqui? Ele começou num nível e elevou a gente para um outro nível. Ele trouxe a gente para um outro nível. Vamos lá, vamos ver se a gente termina aqui, ó, no versículo 12. Agora vemos em espelho e de maneira confusa, mas depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é limitado, mas depois conhecerei como sou conhecido. Por que agora veremos por espelho? Que ele está colocando aqui. Aí vale, a gente tem que trazer uma informação da época. Por quê? Porque os espelhos da época de Paulo, eles não eram espelho como o nosso. Né? Era um pouco difuso, um pouco vago, obscuro. Era diferente. Era de bronze polido com areia. Isso. Então a imagem era distorcida. Exatamente. Então por isso que ele está falando, ó, agora vemos em espelho de maneira confusa. Por quê? Tá meio assim, entendeu? Então não tinha o espelho lá. Mas aí ele vira e fala assim depois. E depois veremos face a face. Gente, face a face, estaremos na presença de Deus. Conhecerei como sou conhecido. Gente, olha só. Conhecerei como sou conhecido. Como que eu sou conhecido? Eu sou um espírito. Eu conhecerei todas as coisas. Tudo que me é oculto vai ser revelado. Conhecerei como sou conhecido. Eu sou espírito. Eu sou um espírito. O conhecimento dele é limitado ainda, né? Sim. Mas ele vai ser conhecido. Ele vai ter essa noção. Observe que Paulo está levando a gente lá para o alto assim para a gente perder o fôlego. Conhecerei face a face, veremos face a face. Conhecerei como sou conhecido. Aí de versículo 12 é um convite à esperança, né? Porque ele põe agora e depois, mas depois. Agora, mas depois. Isso aí. Por isso permanência. Isso aí. Por exemplo, ele te coloca aqui, mas assim, mas o seu objetivo está lá na frente. Qual que é? Face a face. Ó, agora é limitado, mas qual é o seu objetivo? Você vai ser conhecerei como sou conhecido. Eu sou um espírito, eu sou luz. Eu sou Deus. Deus, como, né, vós sois deuses. Deus com D minúsculo. Tá lá. Gente, isso aqui é muito bonito. E aí, aqui encerrando, né, o versículo 13. Agora, portanto, permanece em fé, esperança, caridade. Essas três coisas, a maior delas, porém, é a caridade. Né? Justiça, amor e caridade. A lei de justiça, amor e caridade. Aí você vai lá no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 7, onde ele vai comentar esse capítulo, né? Ele termina assim, né? Coloca assim, sem equívoco, a caridade acima até da fé. É que a caridade está ao alcance de toda a gente, do ignorante como do sábio,
do rico como do pobre, independe de qualquer crença particular. Faz mais, define a verdadeira caridade, mostra não só na beneficência, como também no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Isso aí. Fora da caridade não há salvação. Esperança, caridade. Essas três coisas, a maior delas, porém, é caridade. Lei de justiça, amor e caridade. Gente, 8 horas. Uia. Deu certinho. Gente, pra mim... Não deu não, que tem Emmanuel. Não, tem... Agora esse tem Emmanuel. Ficou faltando Emmanuel. Tem 2 Emmanuels aí. Tenho 13. 3 Emmanuels. 3 não, tem 3, tem 2. 2? Tem 2. Não tem de uma vez? Tem o Caridade do Entendimento, do 13, e tem o Caridade. E tem caridade, que ele vai falar que a caridade não é só bem material, é a atitude nossa também. É a atitude nossa. A caridade não é só aquilo que você doa, é a tua atitude. E a outra mensagem também, caridade do entendimento, também tem umas frases muito boas, se alguém quiser destacar. Ô, gente, vocês perceberam a profundidade desse capítulo 13? Ele pode até ser interpretado de várias nuances. Pode ser interpretado na sua cadeia evolutiva, hoje, agora, né? Hoje eu tive... De manhã tinha um conhecimento de criança, agora eu já estou com um conhecimento de homem naquele ponto. Naquele ponto. Não no processo todo. A gente consegue ter uma foto de vários pontos ali e tudo se completa. E tudo se completa aqui. Para mim, um dos melhores capítulos de Paulo aqui. De se estudar. Gravem esse estudo aí, as suas anotações, porque a gente vai voltar a alguns pontos do que ele falou aqui. Tá? Principalmente quando a gente estiver no capítulo 15, que é o penúltimo capítulo. Quando a gente chegar no capítulo 15, aí a gente vai aprofundar em algumas outras coisas também. Ok, gente? Certo? Então, semana que vem, capítulo 14. Semana que vem é dia 4 de dezembro. 4 de dezembro. Muito bem. Vamos encerrar aqui então. Hoje eu faço a prece de encerramento. Então vamos lá, gente. Levarmos nossos pensamentos. Agradecemos a esse estudo. Agradecemos mais uma vez as palavras de Paulo de Tarso, que hoje, nos dias atuais, tanto nos comovem e nos emocionam. Obrigado por suas atitudes. Obrigado pela sua energia. Obrigado por todos esses 30 anos, ou mais um pouco, que viveu como Paulo de Tarso. E agradecemos também por Saulo, que fez parte dessa caminhada. Que esses amigos espirituais que presidem esse grupo de estudo abençoe cada lar, abençoe cada estudo, abençoe cada casinha, cada rua, toda a nossa Juiz de Fora, no mundo que está precisando tanto de paz, tanto de compreensão e muito mais de amor. Abençoe todos os tratados de paz, abençoe todos aqueles líderes que ainda têm a guerra na mente, que Jesus possa ampliar o conhecimento, a ciência, ampliar o coração, trazendo o amor para todos nós. Obrigado, Jesus, por essa caminhada que estamos fazendo em conjunto. Obrigado pelo grupo de estudo. Obrigado pela FEAC, em nome de Mateus, que nos concede esse momento tão importante para nossas existências. Agradecemos as bênçãos que temos recebido
E ser conosco, Mestre, hoje e para todo sempre. Que assim seja. Assim seja. Assim Boa- seja. Assim seja.